Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em Terapia Cognitiva Comportamental para múltiplas necessidades. E aqui nós vamos falar sobre como é o tratamento da bulimia nervosa pela terapia cognitiva comportamental. Logicamente que se nós vamos falar de uma técnica, de uma metodologia, de uma abordagem terapêutica para a intervenção numa determinada condição mental, precisamos fazer uma breve revisão desta condição mental. No caso, bulimia nervosa. Então, a bulimia nervosa é caracterizada por uma grande, enorme ingestão de alimentos com a sensação de falta de controle. Ou seja, tanto é que bulimia, numa tradução antiga, seria fome capaz de devorar um boi. Então, são os chamados bingings, ou seja, a pessoa faz a ingestão de uma quantidade vultuosa de alimento com a sensação de falta de controle e que alimento deve ficar muito empachado, muito fisicamente desconfortável por esse exagero. Algumas vezes misturando diferentes tipos de alimentos na mesma refeição. E acompanha depois desses episódios de compulsão alimentar e muitas vezes esses episódios de compulsões alimentares são realizados escondido, ou seja, a pessoa tem um constrangimento por não controlar a sua quantidade de comida e acaba evitando estar em família, estar em grupo na hora, nesses momentos de compulsões alimentares. E depois dessas compulsões, o indivíduo, pela sua preocupação com a forma corporal, pelo seu temor de ganho de peso, pelo seu medo de engordar, faz de maneira doentia métodos compensatórios, ou seja, ela tenta compensar esse grande ingestão alimentar com meios de prevenir o ganho de peso. E daí que tem os modos inadequados de provocar vômito, provocar diarreia, fazer atividade física excessiva, usar medicamentos de maneira inapropriada, algumas vezes até adquiridos do mercado negro. Então, nós temos a bulimia nervosa como sendo, então, especificamente, de maneira muito resumida, este transtorno mental que inclui compulsões alimentares, métodos compensatórios destas compulsões alimentares para evitar a ganho de peso, tanto purgativo, provocando vômito, diarreia, como não purgativo, fazendo atividade física exagerada por muitas horas, de maneira repetida, ou alguns casos também fazendo jejuns, realizando jejuns prolongados. E a terapia cognitivo-comportamental é reconhecidamente baseada na literatura científica como sendo o meio psicoterapêutico talvez mais estudado e reconhecido para a abordagem desse transtorno mental. Logicamente que a bulimia nervosa não deve ser tratada, especialmente no início, só com terapia cognitivo-comportamental, mas também incluindo a prescrição de medicamentos, é o caso, por exemplo, da fluoxetina, e também com outras abordagens terapêuticas que não cabem aqui só nesta explicação. Então, a terapia cognitivo-comportamental, no caso de pacientes com bulimia nervosa, tem alguns objetivos definidos, que incluem a diminuição da restrição alimentar. Como foi falado anteriormente, algumas vezes o paciente, depois dos episódios de binging, das grandes ingestões, faz jejuns prolongados. Então, um dos objetivos da terapia cognitivo-comportamental é evitar que ocorram esses jejuns prolongados. Um outro objetivo é a diminuição da compulsão alimentar. Tanto a diminuição da quantidade ingerida, como também a diminuição das quantidades de vezes que ocorrem esses episódios. Uma outra finalidade é a diminuição da frequência física de atividade física inadequada, especialmente para aquelas pessoas que tentam compensar essas vultuosas quantidades ingeridas com atividades físicas extenuantes que colocam a sua vida em risco. E a modificação do sistema disfuncional de crenças associados à aparência, peso, alimentação. E tem algumas distorções cognitivas clássicas. Me lembro de alguns casos e, por exemplo, coisas que chamam atenção. Paciente que relata e controla
por gramas o seu peso e chega à conclusão que a água engorda. Como chegou a essa conclusão? Porque tem uma distorção cognitiva, tem um modo de compreensão, interpretação da realidade que não corresponde aos fatos. Por exemplo, acha que a água engorda, porque antes de tomar um copo de água, pesou em uma balança com capacidade de verificar a diferença de peso em gramas e depois que tomou água e pesou, estava com um peso maior. Esse é um exemplo de distorção cognitiva que pode muito bem ser tratado por terapia cognitivo-comportamental, por várias técnicas que no nosso curso de pós-graduação nós vamos esmiuçar. E aumento da autoestima, muitos desses pacientes, em função de ter uma percepção dos seus corpos, ou seja, a distorção da imagem corporal, da autoimagem, diferente do que alguns alunos nossos chegam pensando, vários dos nossos alunos pensam que só tem distorção da autoimagem no transtorno alimentar, anorexia nervosa. Não. Na bulimia nervosa também tem distorção da autoimagem. E, então, a terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar, vai atuar, vai ter a abordagem terapêutica voltada para processos cognitivos mais frequentes nesses quadros, com meios, por exemplo, de abstração seletiva, supergeneralização, magnificação, pensamento dicotômico, personalização, pensamento supersticioso. Ou seja, são condições que serão exaustivamente estudadas, exploradas e discutidas, tanto na perspectiva do funcionamento da vida mental desses pacientes, como também das correspondentes técnicas que vão levar à resolutividade. Então, devem ser definidos e examinados cuidadosamente, a fim de modificar pensamentos e pressupostos automáticos. Ou seja, trata-se de uma abordagem terapêutica que casa, que encaixa, que tem correspondentes entre as necessidades do adoecimento e as estratégias de resolução da metodologia cognitiva comportamental. E nós podemos, de maneira pedagógica, o que logicamente vai depender de cada caso, lógico, na equipe Vida Mental, nós sempre valorizamos, nós sempre priorizamos, nós sempre incentivamos que cada paciente, independente da sua condição clínica, seja tratado de maneira singular. Nisso, então, nós queremos dizer que essa divisão em fases de abordagem, ela é muito mais de característica pedagógica do que propriamente da atuação clínica. Ou seja, uma primeira fase do tratamento seria para desenvolver expectativas positivas sobre a terapia, o papel do terapeuta, as perspectivas de viver em uma melhor qualidade de vida, para estabelecer extensões de esperança. É possível sim dar esperança a esses pacientes. E essa primeira fase, que é a fase de formação de vínculo, cabe a nós, terapeutas cognitivo-comportamentais, já não começarmos o primeiro atendimento aplicando técnicas, mas muito mais de acolhimento, muito mais de compreensão daquilo que o paciente compreende como sendo as suas principais necessidades e destas serem ouvidas, valorizadas e especialmente registradas. Até porque em próximas sessões pode acontecer de ter mudança de entendimento, mudança de objetivo por parte do próprio paciente. Então, não é nada antiético, não é nada irresponsável neste primeiro atendimento ou nesses primeiros atendimentos dar ao paciente perspectivas, esperanças e a garantia de possibilidades reais da melhoria da sua qualidade de vida, até para ter adesão desse paciente. E o controle da ingestão alimentar em grandes quantidades e especialmente naqueles contextos que são mais favoráveis, também já podem ser tratados nesta primeira fase do tratamento. A segunda fase do tratamento, que é aquela que nós partimos do princípio, que esse paciente já tenha formado uma vinculação com o terapeuta, que ele já esteja mais disponível para contribuir com o tratamento, nós podemos já trabalhar colocando uma ambição terapêutica maior, de reestruturação cognitiva do indivíduo, de rompimento de algumas estruturas mentais que são retroalimentadoras daquele modo de funcionar repetitivo, de ter uma insatisfação com a autoimagem,
ter a incapacidade de controlar a quantidade de ingestão alimentar, de ter compulsão alimentar, de ter métodos compensatórios inadequados, de isso gerar uma fome que faz com que tenha novas compulsões, nova insatisfação com a autoimagem, novos processos purgativos. Então, na segunda fase, já levando em consideração que foi possível estabelecer um vínculo terapêutico respeitoso, produtivo, claro, transparente, de relacionamento positivo bilateral, já é possível pensar então de programar psicoeducação daquilo que faz parte do diagnóstico, daquilo que pode ser comorbidade do transtorno alimentar. Então aqui vamos alocando as técnicas de acordo com as características do paciente. Vamos também desenvolver a noção de que peso não é problema real. Enfim, nesta segunda fase, nós vamos aprofundar na abordagem dos aspectos psicopatológicos do nosso paciente e, ao mesmo tempo que vamos avaliando, identificando, discutindo com o paciente comportamentos, cognições e afetos que correspondam à psicopatologia do adoecimento da bulimia nervosa. Ao mesmo tempo, vamos fazendo o registro, vamos fazendo psicoeducação com esse paciente, vamos colocando métodos e, especialmente, vamos trabalhando uma questão central, ou uma das questões centrais desse adoecimento, que o peso não corresponde necessariamente a um problema. E na terceira fase, já que é na terapia cognitivo-comportamental, é uma abordagem estruturada. No começo, eu até falei de não começar já no primeiro atendimento, fazendo a aplicação de técnicas. Por quê? Porque na nossa experiência, ou seja, depois de anos, tanto atuando na parte pedagógica, como também na parte clínica assistencial, então quando nós, no primeiro atendimento, já queremos, pela ansiedade de nós terapeutas, já aplicar técnica, nos parece, pela experiência de tantos anos, que há um risco desse paciente não aderir ao tratamento, de trocar de terapeuta, de questionar o trabalho terapêutico. Então, essa primeira fase poderia ser da vinculação, da confirmação de alguns aspectos diagnósticos. Já na segunda fase, de um real aprofundamento. Aprofundamento em quê? Do que tem de sintomatologia e psicopatologia daquele paciente na temática bulimia nervosa ou de suas comorbidades e mais já a aplicação de técnica pertinente para a resolução desse problema. E numa terceira fase, a manutenção das conquistas, especialmente também a manutenção das conquistas não só da bulimia nervosa. E aqui é muito importante que algumas vezes o terapeuta, principalmente o terapeuta jovem, deseja um resultado pleno, completo, de resolução total da bulimia nervosa, depois lá de 20 ou 30, ou que sejam 40 atendimentos. E alguns pacientes são mais graves e que dificilmente nós vamos conseguir abordá-lo, tratá-lo completamente em uma temporada de terapia. E daí, inclusive, quero relembrar que bulimia nervosa, o processo terapêutico por terapia cognitivo-comportamental é extremamente reconhecido, indicado com tanto a nossa experiência prática mostrando como a literatura científica. Só que na bulimia nervosa, o tratamento medicamentoso também deve fazer parte. Até porque quando se casa tratamento medicamentoso e terapia cognitivo-comportamental, a probabilidade da terapêutica farmacológica ser mais curta é maior. E com terapia cognitivo-comportamental como parte do tratamento, o risco de recaída depois da alta também é menor. Enfim, na saúde precisamos ter a humildade de somar esforços para o atendimento de questões graves, como por exemplo dos pacientes com bulimia nervosa. E nessa terceira fase, então, muito importante. Uma das partes que eu mais gosto é quando começam aqueles atendimentos finais, os 2 a 4 últimos finais, em que já temos uma perspectiva do quanto o paciente melhorou, do reconhecimento desse paciente, seus familiares, desse paciente que passa a indicá-lo para amigos, para outras pessoas, familiares, coloca nas redes sociais, de maneira ética, lógico. Então, é muito legal, além daqueles atendimentos finais, quando se começa já a ter estratégias de prevenção de recaída e que, incentivado, esse paciente tem uma participação ativa muito grande
porque ele que vai saber quais são os ambientes, quais são as pessoas, quais são os momentos, quais são as emoções que colocam-na em maior risco e quais vão ser as estratégias para aquelas pessoas, para aqueles momentos, para aquelas emoções, para aquelas situações que ele poderá usar e conseguir sair sem ter recaídas, tanto nas compulsões como nas purgações. E, então, o nosso curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental para múltiplas necessidades, nós queremos formar profissionais que possam exercer em alta performance essa atuação nos seus consultórios particulares, nas clínicas, nos seus trabalhos, em suas consultorias, em suas aulas, já que alguns dos nossos alunos são docentes da graduação e de pós-graduação de outras temáticas. Enfim, a nossa pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, ela é altamente comprometida de trazer esse modelo de explicação que nós resumimos aqui. Ou seja, o paciente tem uma necessidade, nós verificamos essas necessidades, avaliamos correspondentes psicopatológicos e desses correspondentes psicopatológicos nós aplicamos técnicas pertinentes baseadas na literatura científica e na experiência do professor, de modo que possamos cumprir as premissas da terapia cognitivo-comportamental, que é de maneira estruturada, programada, em número de sessões predefinido, atingirmos alguns objetivos para a melhoria da qualidade de vida de um paciente, a ponto dele adquirir maturidade, habilidade e condições de seguir de maneira contínua aplicando esses recursos que ele adquiriu, que ele refletiu, que ele introjetou e que ele use para ter a melhor qualidade de vida possível, futura, independente do terapeuta. Nossa, eu acho isso muito legal. Da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, fazer com que o indivíduo possa apropriar-se de expertises, de ferramentas, de meios que ele possa avançar, evoluir no seu processo de independência com saúde. E nós temos grande satisfação de falar do nosso curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, porque nós temos várias turmas já formadas. Várias turmas já formadas com profissionais que fazem depoimento nas nossas redes sociais, no nosso site, falando da grandiosidade da qualidade do nosso curso para formar profissionais que possam competir fortemente no mercado de trabalho para atuar desde o seu consultório particular até sua consultoria empresarial, até alguns alunos passam a usar esses conhecimentos nas suas práticas de coaching e outros em clínicas, trabalhos em grupo, filantrópicos, voluntários, enfim, pesquisa. Temos alunos também que a partir desses conhecimentos alçam voo para pesquisa em mestrado e doutorado. É com muita alegria que nós divulgamos o nosso curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental para resolver múltiplas necessidades. E mais, trazemos professores que, além de experts na área, por dominar o conteúdo científico, teórico e intelectual, também já tiveram a oportunidade de aplicar esses conhecimentos na prática e ali obterem grandes resultados terapêuticos para os seus pacientes. E especialmente gostamos muito e damos, nós da coordenação, essa liberdade aos professores. Que os professores comentem, que os professores declarem, que os professores expressem com total liberdade suas opiniões fundamentadas na literatura e na experiência do campo de trabalho, do que funciona melhor, do que é mais difícil aplicar, daquilo que o paciente adere mais, do que o paciente tende a abandonar o tratamento. Enfim, são professores maravilhosos e com um conteúdo teórico abrangente que dá a possibilidade de ampla participação ativa no mercado de trabalho de forma competitiva. E vamos além. Um dos questionamentos totalmente compreensível, é do valor das nossas mensalidades. Ou seja, nós
para cumprir a nossa missão de elevar o nível da terapia cognitivo-comportamental no Brasil, formando profissionais altamente qualificados, nós facilitamos a parte financeira. O Brasil, ora tem crise, ora tem recessão, então nós facilitamos. Há uma política de descontos muito justa para ex-alunos da Unip e para profissionais de empresas conveniadas. E além disso, há também uma política de financiamento próprio da Unip. Mesmo o curso de duração de 12 meses pode ser pago em até 18 parcelas. O que facilita? Você que quer fazer pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, nós estamos facilitando todas as oportunidades. A duração de 1 ano, o pagamento pode ser em até 18 meses, você tem alguns critérios para pedir concessão de descontos. Dessa maneira, então, nós vamos provando todo o nosso interesse de elevar o nível da terapia cognitivo-comportamental no Brasil e queremos facilitar, ou seja, nossa equipe Vida Mental e Unip quer facilitar muito para você, aluno. Então, eu como coordenador dou liberdade de você ligar direto para meu celular, 11 99622 8835, pode me passar o WhatsApp, pode escrever uma mensagem de texto, terei enorme prazer em respondê-los. E mais, escreva também um e-mail direto para o meu contato, lobo@vidamental.com.br. Terei prazer em atendê-lo, especialmente mandando uma aula lá para o seu e-mail, através de um link. Vou presenteá-la com uma aula especial. E mais, também quero relatar que nós estamos colocando aqui os contatos da Unip. Se você tem alguma dúvida pedagógica, administrativa, de documento, de regulamentação, por favor, fique à vontade para entrar em contato diretamente com a Unip no telefone 0800 010 9000, de ligações para todo o Brasil pode ligar, como também, se você mora na Grande São Paulo, ligue no 11 2166 1066. E mais, na nossa equipe Vida Mental, nós queremos atendê-lo também pessoalmente lá na Unip, caso haja necessidade de alguma dúvida específica e queira nos conhecer. Dessa maneira, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando de terapia cognitivo-comportamental, que de fato é uma paixão da nossa equipe com essa missão de elevar o nível no Brasil. Então, receba o meu muito obrigado em nome das equipes Vida Mental e Unip. E aqui está mantido o compromisso de facilitar tudo para que você torne um terapeuta cognitivo-comportamental com a performance além, muito além.